E aí, folks, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é uma aula muito especial para mim. A gente vai falar sobre organização com quem mais sabe do assunto, com as pessoas que mais sabem sobre organização que eu conheço. Estou aqui com meus amigos Júnior e Fabi, da RSA, Gestão Humanizada de Pessoas. Falei certo? Sejam muito bem-vindos a essa aula, que com certeza vai fazer bem para muita gente, vai ajudar na vida de todos vocês que compraram esse curso e estão aqui para aprender sobre o universo audiovisual. E eu considero que a organização é uma das partes mais importantes da nossa vida, ainda mais para quem quer trabalhar com audiovisual. Então sejam bem-vindos a essa aula. Fabi e Júnior, por favor, se apresentem e fala para essa galera aí quem vocês são. Fala, galera, é uma honra estar aqui, agradeço muito a oportunidade. Junto com a RSA, a gente constrói rotinas para aproximar as pessoas da realidade que elas querem viver e trabalhando junto com isso, com gestão de tempo e energia. Basicamente, é isso que a gente faz hoje. Desenvolve projetos para direcionar esse movimento. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Júnior. Bem exatamente o que a Fabiana falou. Uma grande honra estar participando aqui desse momento na aula junto com a Abdala. A RSA, ela quer tentar promover a proximidade do ser humano com a busca dos objetivos dele, com o foco do que ele tem na vida, ajudar ele a se organizar e conseguir atingir melhor e de uma forma mais visível e concreta os seus próprios objetivos. A gente está aqui para tentar facilitar algumas coisas e aprender junto com vocês o tempo inteiro, todo dia, com você também, Abdala Senso. Estou muito feliz de estar aqui, cara. Obrigado mesmo. Sejam bem-vindos a essa aula. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente já conversou um pouco antes de começar a aula, mas vamos lá. A gente vai fazer um podcast depois dessa aula que vai ser um pouquinho mais direcionada, mas no podcast a gente vai falar mais livremente sobre esse assunto que é muito abrangente. E eu chamei eles aqui hoje porque há um tempo atrás eu passei por uma consultoria com eles, com um dos produtos que eles têm, e isso mudou minha vida de diversas formas, não só na questão da organização, mas na minha vida, na minha leveza, na organização da minha rotina. A gente também vai falar sobre isso nessa aula. E eu falei, cara, o mundo tem que saber disso. Então, inclusive esse curso aqui saiu porque eu consegui me organizar depois da consultoria deles para fazer. Então é muito importante a gente pensar nesse ponto. Não pule essa aula, que ela é muito importante na vida de vocês, e isso aqui é ouro que a gente vai trazer hoje. Então, pra gente começar a falar um pouco de organização aqui, né, dentro do tema que a gente se propôs, até porque a organização, ela reflete numa gama ampla de temas, né, a gente pode falar de vários setores relacionados a isso. Precisa passar por uma decisão, né, a decisão de o que você quer para você precisar organizar, né? Quando você toma a decisão de que eu quero organizar determinada coisa na minha vida, no meu trabalho, com a minha saúde, com o meu tempo, né? Seja familiar ou seja profissional, você precisa ter coerência e consciência do que você quer organizar, e você tem vários caminhos e processos a seguirem para isso. Mas a gente entende que o primeiro passo é a decisão tomada de algo que te incomodou ou que não deu o resultado que você gostaria, para você conseguir definir que você precisa organizar aquilo, né? A organização, a gente busca ela geralmente quando a gente quer uma mudança de algum cenário. Até para as pequenas coisas, às vezes, estou incomodado, insatisfeito com o meu armário do banheiro. A gente tem que ter clareza do que a gente quer mudar. O porquê que aquilo tá gerando aquela insatisfação. Por que eu quero que aquele resultado seja diferente? Então eu preciso olhar para aquilo e falar, ok, vou organizar isso. Por quê? Porque é importante para mim todos os dias abrir esse armário e ver que as coisas estão no seu lugar, e isso vai facilitar todos os dias quando eu abro isso e sei aonde está cada coisa. Então é importante ter essa clareza e trazer isso de uma maneira simples para o nosso dia a dia, porque não é complexo, é simples. As coisas, elas já acontecem, a vida já traz demandas pra gente todos os dias. O que a gente quer fazer aqui é simplesmente olhar para isso e entender, ok, isso é referente a essa área. É a gente distribuir cada coisa no seu lugar. Exatamente. E pegando o gancho do que eles estão falando, sobre a decisão e sobre a facilitação do tempo, foram os efeitos que eu senti na minha vida depois que eu passei pela consultoria com eles. Eu sempre tive muita dificuldade de me organizar, eu faço muita coisa, sou muito produtivo e tudo mais, mas tinha dias que eu não conseguia ver o progresso que eu fiz, ou então que eu fazia um progresso para a direção que me levava para o lugar errado. Então, não adianta também você fazer muita coisa, como eu me vejo uma pessoa hiper mega produtiva, mas não adianta eu ser produtivo em diversas direções, se eu não me organizar eu não vou saber para onde eu tô indo, eu não vou chegar naquele meu objetivo final. Então eu falei assim, o que eu quero da minha vida? Para onde eu quero chegar?
E a organização me faz não sair desse rumo. A organização me faz ir naquela direção ali que eu quero, e as distrações que aparecem no caminho acabam não fazendo parte dessa organização. Ou, se eu quiser separar um tempo para fazer coisas que não vão me levar para aquela direção, eu sei exatamente onde que eu tô, o tempo que eu vou gastar para fazer. Isso ajuda muito a longo prazo. Tipo, com a organização você consegue definir datas, prazos, esse curso tem que sair até tal dia. Eu vou me organizar para que tudo que eu faça até tal dia culmine na conclusão desse curso. Então isso me ajudou muito, e eu vejo que a gente deixa muito tempo passar, às vezes, sem organização, e aí, às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquele processo que aquele objetivo que você fica na sua cabeça o tempo todo, que você não organizou, você não consegue chegar nele, porque você não tem bem definidas as etapas, você não tem organizado o seu processo, e isso mudou minha vida. Organizar minha vida, ainda estou nesse processo, mas organizar minha vida mudou muito minha perspectiva sobre tudo, sobre tempo, decisão, direção, eu acho muito importante. Exatamente, como a Fabiana colocou, como você colocou bem, a gente fala que o primeiro ponto é uma tomada de decisão, e eu acredito que o segundo ponto é exatamente isso, é a clareza sobre o que você quer modificar, seja o próprio armário do banheiro, ou seja o seu trabalho, né? Você tem que ter conhecimento sobre aquilo. Exato. O que eu preciso fazer para me organizar em determinado setor da minha vida? Poxa, se eu tô querendo organizar um trabalho, eu preciso saber desse trabalho, eu preciso conhecer as etapas que constroem ele, eu preciso anotar essas etapas que constroem ele, como eu faço ele do início, no meio e no fim. E às vezes até no começo, quando a gente inicia esse processo de organização, tomando a decisão e partindo para o segundo passo de conhecer o processo, a gente vai se utilizar de N ferramentas ou N programas ou qualquer aplicativo do tipo que te dê o retorno disso, de processar cada etapa, de se aprofundar aquilo que você precisa conhecer. A gente não consegue organizar nada que a gente desconhece, não existe possibilidade, né? E a gente também não consegue organizar tudo. O primeiro passo é exatamente esse, de entender o que a gente vai organizar, é a gente filtrar. Vamos voltar a uma referência simples do dia a dia. Se você vai mudar de casa, o que você faz? Você pega todas aquelas suas coisas e coloca em caixas. Você tem 2 opções, ou você coloca tudo dentro da caixa, chega na outra casa e tira tudo da caixa e entende onde vai caber, ou você olha para tudo aquilo e pensa, estou indo deste, vamos dar o exemplo, deste apartamento para um apartamento menor, não sei, só um exemplo. Isso quer dizer que eu já nem vou embalar todas as coisas que eu tenho aqui, porque não vai caber naquele lugar. Então eu já vou filtrando, então eu vou colocar menos coisas. Se eu pego essas coisas e distribuo, por exemplo, quarto, banheiro, cozinha, quando eu chegar no outro ambiente, eu já vou ter um trabalho eu vou gastar muito menos tempo e energia do que se eu encher várias caixas de várias coisas e chegar lá e ainda ter que distribuir. Então, assim, na hora que eu tô filtrando, eu já vou distribuindo, já falo, beleza, isso aqui é da cozinha, isso aqui é do banheiro. Ela é expert nisso, gente. Ela é expert nisso. Então, assim, aí na hora que você chega na outra realidade, você já tem clareza do que você vai colocar e o que você não vai. E mesmo assim, quando você chega lá, pode ser que você entenda assim, não cabe ainda, isso aqui não cabe, ou então, enfim, você vai conseguir facilitar isso, não é só sobre você saber onde você quer chegar, não é só sobre você filtrar aquilo que não vai funcionar na nova realidade, é sobre também você ir pensando em como vai ser para você durante executar aquilo, né? Com o menor tempo. Exato. E a menor energia que você puder. E eu acho que a consultoria de vocês me trouxe muito essa clareza mesmo de entender meus processos na fotografia e no vídeo, de, tipo assim, eu tenho 4 grandes etapas, que é a prospecção do cliente, a captação do material, a etapa de edição, a etapa de entrega, e dentro dessa etapa de entrega tem às vezes uma revisão, um feedback do cliente e tudo mais. Então vocês me deram essa clareza que eu consegui destrinchar isso, esses 4 grandes blocos viram pequenos blocos, e aí eu sei muito mais, tipo, quanto tempo eu gasto em cada etapa, o processo com o cliente, eu consigo otimizar cada etapa no meu processo de atendimento ao cliente, eu consegui organizar métodos de atendimento, então cada cliente que chega em mim, ele tem um caminho a seguir, até do momento que ele entra em contato comigo, até o momento que eu entrego o produto final,
E isso otimiza muito o nosso tempo e nos traz clareza de quanto cobrar também. Porque eu ficava muito solto, assim, não, o cliente falava comigo, trocava mensagem, eu dedicava aquele tempo para trocar mensagem, ou tem que criar algum conteúdo, e ficava meio perdido, não tinha um processo. Agora, com o processo, fica muito mais claro na minha cabeça o tempo que eu gasto, quanto que eu acho que esse tempo que eu gasto em cada etapa vale, porque o preço de você conversar com o cliente é um preço, o preço de você captar é outro preço, o preço de você editar é outro preço, e você junta tudo isso, você vai conseguindo colocar em pacotinhos e até... Tipo, eu tô no momento hoje que eu já tô contratando outras pessoas para trabalhar comigo na minha equipe, então eu sabendo o valor mais ou menos de cada etapa, o tempo que gasta, eu consigo ter uma programação muito mais definida e muito mais assertiva em todo o meu processo de criação de conteúdo para minha empresa, para o meu eu-presa, e também para minha empresa, e eu consigo ter todas as etapas ali bem definidas e muito melhor precificadas. Então, isso me trouxe paz de espírito, tempo e clareza em todo o processo. Esse resultado do você conhecer o seu processo, né, fez você passar por tudo isso, né? Porque o conhecer o processo tem mais uma boa consequência, porque você conhecendo o processo, você consegue determinar, por exemplo, delegar funções, você consegue, por exemplo, definir que existe um determinado trabalho que você não precisa saber fazer. Você pode terceirizar ele, isso otimiza o seu tempo de produção para suas próprias coisas. Isso faz com que você entenda que o teu tempo para produzir aquela etapa pode ser menor e não daquele tamanho, né? Mas tudo isso passa pelo aquilo que a gente vem colocando. Você é uma pessoa que a gente já percebeu desde o início que já possuía um certo fator organização bem grande na vida. Um cara que usa bullet journal diariamente, que tem todas os setores da vida posicionados num caderno que revisita aquilo diariamente, já tem um nível diferenciado. Às vezes, as pessoas querem começar no básico com isso, e o que a gente coloca é exatamente isso. Tomar a decisão, conhecer o que você quer organizar. A partir disso, durante o processo, como a Fabiana colocou, vão surgir mais coisas. Você pode tirar etapas que às vezes você colocou no seu processo, você pode adicionar outras etapas, e o seu processo vai cada vez ficando mais otimizado. Acho que essa é a palavra que melhor define, né? Em tempo, energia e custo. Então, o conhecer o processo faz com que você consiga gerenciar melhor você consegue gerenciar melhor as decisões a serem tomadas sobre o processo, como você tomou, de colocar mais uma pessoa ou mais algumas pessoas dentro do seu processo, porque você já estava conhecendo ele mais a fundo e mais especificamente. É uma das consequências benéficas da organização, né? Sim. E eu achava, tipo, antes de passar por esse processo com vocês, eu sempre falava, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E hoje, quando eu penso que eu não tenho tempo, eu falo, não me organizei para isso. Exato. Então, você muda a perspectiva, né? Não é aquela coisa, nunca tenho tempo para nada, tô fazendo milhões de coisas e nunca sobra dinheiro, não tenho dinheiro para contratar outras pessoas. Quando você passa a se organizar, você consegue ter uma noção da onde você está gastando tempo demais onde você não deveria estar gastando, você consegue passar isso para outras pessoas também, que estão no processo anterior ao seu, que hoje eu estou lidando com pessoas que estão em processos anteriores aos que eu já passei. Sim. Então, cria um efeito cascata também. A minha organização ajuda as outras pessoas a se organizarem, que trabalham comigo. E isso gera um ecossistema muito bom. Sim. Exatamente, exatamente. Você cria um sistema de trabalho. Você não só trabalha sem direção. Sem direção. Agora você tem métricas. Você sabe o quanto custa a sua hora, você entende quais são os projetos que são prioridades, quais são as etapas que não podem ser puladas, são as etapas que você pode executar ou que você pode terceirizar, como o Júnior falou, mas isso tudo é porque você mapeou. Então, assim, trazendo aqui para nossa realidade, para a prática, é muito importante a gente entender o que a gente quer organizar, escolher algumas coisas, nesse caso aqui. Se a gente está falando de filmagem e fotografia, naturalmente já existe um processo. Exatamente. Então, existe um processo que você vai passar, que o Abdala citou aqui, as 4 principais etapas. Você vai passar por ele de qualquer forma. Agora, o como você vai passar por ele é que diz se você está se organizando ou não. Esse processo, às vezes, você não praticou ele muitas vezes, então você não sabe exatamente cada passinho que você vai dar, mas, às vezes, você pratica, mas não presta atenção.
Então, o importante é exatamente você olhar para esse processo e entender assim, ok, quais são as grandes etapas que eu passo? Como ele acabou de citar aqui. No caso do trabalho dele, são a parte de prospecção de clientes, depois que o cliente entrou, vem a captação de imagem, depois que essa captação foi feita, vem a parte de edição de imagem e depois disso vem a conclusão e entrega. Ok, então essas são as etapas principais. Então é isso que você vai, de alguma forma, você vai entender, a gente vai falar mais disso já, mas você vai entender qual é a sua melhor forma de colocar isso de uma forma organizada, mas o importante é você ter isso na sua cabeça. Em primeiro lugar, antes de ter isso em qualquer ferramenta. E depois você vai entender quais são as subetapas entre elas. Essa parte que a gente fala que nós precisamos conhecer o que a gente quer organizar, é o processo que a gente instala ao atender qualquer pessoa, que é de hackear o processo, né? Seja por ferramentas que a gente deposita na mão do cliente, mas a gente precisa, antes de mais nada, para atender qualquer pessoa, conhecer o que essa pessoa quer organizar. E é lógico, a gente tem uma gama de profissões e de experiências com clientes diferentes o tempo inteiro. Então a gente não sabe como é todos os processos. A gente tem o nuance dos conteúdos para organizar aqueles processos. Então é o que você pode fazer aí, que o Abdala deu a letra de setores aqui, e às vezes esses setores ainda não tem dentro da sua pequena empresa, do que você está fazendo, mas são etapas que você precisa descrever para acontecer. A gente vinha conversando um pouco antes disso aqui e falamos do exemplo de fazer um Reels, né? Fazer um Reels não significa só gravar um vídeo, apertar um botão e ele sobe para a plataforma completamente, né? Certa do jeito que você precisa. Não. Tem várias tarefas, pequenas tarefas que acontecem dentro da etapa fazer o Reels. Exatamente. Quando a gente fala com... Desde a ideia, desde o consumo de conteúdo que te dá a ideia. Exatamente. Passando por todo o planejamento, gravação, edição, subir na plataforma, responder os comentários. Escolha de local, escolha de equipamento, checklist de equipamento. Se você tá... Existem objetivos. O meu objetivo é vender algo com o meu Reels. Eu tenho um processo a seguir. Exato. O meu objetivo é fazer Reels da praia com os meus amigos e apenas mostrar um cotidiano do meu dia. Eu tenho um processo a seguir ou não. Eu posso seguir o que eu quiser numa liberdade. Mas entende que você precisa conhecer realmente o que você está fazendo para você descrever essas etapas e criar um processo para você. E esse exemplo que você deu agora é bem interessante, porque você falou assim, se eu quero fazer um Reels para vender ou se eu quero fazer um Reels na praia. É um Reels. Independente do objetivo final que você quer alcançar com ele, ele é um Reels. Você vai passar pelo processo de criação, de entender que imagem que eu vou colocar, o que é interessante, que música e tal. Pela captação da imagem, pela edição mesmo, que seja uma coisa rápida ali, que geralmente o aplicativo já te dá, facilita a sua vida, mas é um processo de edição. Escolhe a música, então, ou seja, existem, independente do que você quer alcançar com aquilo, é um Reels. Você vai passar por um processo que tem etapas principais e que são padrões. É aí que a gente tem que olhar, é para esses padrões, aquilo que se repete. Exatamente. Então, se a gente está falando aqui de edição de vídeo ou de captação de foto, de imagem, de qualquer maneira, existe um processo. Então, a gente tem que identificar o que vai fazer você se organizar melhor dentro desse processo, é exatamente identificar os padrões. Cara, então, isso aqui eu tenho que fazer sempre. Então, é uma etapa importante. Isso aqui tem que rolar sempre. É uma etapa importante. Então, é legal você ir, de alguma forma, faz isso, por exemplo, pode ser para começar, numa folha de papel. Cara, eu passo por isso, simples. Por isso e por isso. Então, essas etapas são essenciais. Quem sabe a gente pode até disponibilizar uma listinha básica aí de um checklist de etapas essenciais para a captação do vídeo, para a captação da imagem. Na introdução do curso já tem um checklist que a pessoa pode personalizar ele, mas vocês podem fazer um para essa aula aqui. Legal. E deixar aqui embaixo. E aí você vai incrementando de acordo com a sua necessidade. Por quê? Porque às vezes o processo criativo do Abdala
é de uma forma, o seu vai ser de outra, tá tudo bem. Isso que é o interessante da organização, que ela não serve para te limitar. Organização não é rigidez, organização é liberdade, para ela fazer com que o que é necessário, que são essas etapas padrões, sejam executadas com o menor tempo e energia, para sobrar espaço para as outras coisas. Então a ideia é exatamente essa. Eu ia comentar justamente disso, porque a gente tava falando aqui, antes de começar, de apertar o REC aqui para gravar essa aula, a gente tava falando, quem compra esse curso? Quem tá assistindo? Quem é você que tá aí desse lado? E eu falei, cara, meu curso, pessoas que compram são tanto as pessoas que querem começar no universo audiovisual, querem fotografar, querem aprender a filmar, quanto empreendedores que precisam disso no seu dia a dia, ou pessoas normais também, tipo, que não tem nenhum negócio, mas que querem aumentar a qualidade do seu produto, do seu lifestyle, do que compartilha nas redes sociais, da qualidade do seu conteúdo audiovisual no geral. E a gente chegou à conclusão, eu cheguei à conclusão pelo menos aqui, de que é o que a Fabi e o Júnior acabaram de falar. Independente pelo motivo que você comprou esse curso, você vai passar pelas etapas para produzir o conteúdo. Se você tem que atender cliente ou não, você vai tirar a etapa cliente, mas tem todas as outras etapas que vão fazer parte do seu processo. Sim. E é muito importante você documentar e você conhecer o seu processo. Tipo, o meu processo é de um jeito, o da Fabi é de um, do Júnior é outro jeito. Eu falei sobre as ferramentas na aula anterior a essa, mas cada um tem seu jeito. Eu me dou muito melhor com o analógico, por exemplo, escrevendo. Eu tenho ferramentas digitais que eu uso também em determinadas situações, mas no meu dia a dia eu prefiro anotar e prefiro pegar meu caderninho e olhar. Outras pessoas se dão melhor com o computador e tudo mais. E essa coisa que ela falou que a rotina e a organização liberta, quando a gente estava no processo da consultoria que eles fizeram comigo, foi uns 3 meses ou 4 meses, né? Durou bastante tempo e me assustava muito no início, principalmente quando eles começavam a falar, não, de tal a tal hora você vai fazer isso, de tal a tal hora você vai fazer isso. Eu falei, cara, não dá, porque tem dia que eu vou pra academia de noite, tem dia que eu vou pra academia de manhã, tem dia que eu trabalho de noite, tem dia que eu trabalho de manhã. E eu me assustei bastante com isso, assim. Eu falei, cara, não vou conseguir fazer isso que eles estão falando. E eu falei, não, é assustador quando você olha, assim, a sua agenda toda com o horário todo definido, o seu processo todo definido, você fala, não vai dar certo pra mim. É rígido. É rígido. Eu vou ficar preso nisso, eu não quero ficar preso, que eu sou bicho solto, eu não quero ficar preso. É verdade. E aí, cara, mas isso me deu uma liberdade que eu não consigo nem mensurar pra vocês, porque, assim, hoje eu tendo uma rotina, eu consigo saber exatamente a hora que eu tenho que parar de trabalhar, que eu já dei o meu máximo ali durante o dia pra minha empresa e posso começar a gravar minhas aulas, ou eu posso trocar meu horário, tipo assim, hoje eu tenho isso aqui pra gravar com eles de manhã, então eu tô deixando de trabalhar pro escritório de manhã, eu vou trocar esse horário com o horário que eu produziria conteúdo de tarde, que eu tinha separado pra isso. Isso me dá uma liberdade muito grande, que eu posso pegar esses blocos de tempo que vocês criaram pra mim, de acordo com a minha vida, e eu posso remanejar eles da forma que eu quiser. Isso funciona para tudo na sua vida, para o trabalho, para uma viagem, para a sua rotina do dia a dia. E foi um dos motivos que eu convidei eles para estarem aqui hoje, para passar, de certa forma, uma introdução disso para vocês também que estão aí do outro lado e podem se sentir como eu me senti no começo, perdido e achando que não vai dar tempo, que rotina é uma prisão e que não é. É totalmente contrário, é liberdade. Então eu acho muito importante isso. Eu costumo associar isso que você falou com uma receita, né? Uhum. Você acha que todos os mestres de cozinha ou chefes de cozinha sabem todas as receitas do mundo, entendem de todos os clássicos franceses, entendem de todo tipo de gastronomia? Não, por isso que existe a receita. Isso é praticamente uma receita do que você escolher. Você vai escolher a receita de organizar o seu trabalho. Você vai escolher a receita de organizar o seu lifestyle. Você vai escolher a receita de organizar um setor da sua casa ou da sua empresa. Você não precisa todos os dias replicar aquilo. Assim como nas receitas, se eu quiser botar um moranguinho a mais, um chocolate a mais, eu consigo modificar o meu bel prazer, né? Da forma que eu necessito. Na verdade, não é nem bel prazer, é da necessidade que a gente tem atual. A organização vai te trazer liberdade justamente quando você tiver um mapa dela, né? Você sabe por onde trilhar e você vai se perder, e você vai chegar em caminhos tortuosos, e o tempo vai ficar limitado, mas sempre que algo obstruir seu caminho, você tem um mapa para voltar. Você entende as direções que você deve seguir, porque a vida ela é cíclica e improvável. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, assim como o trabalho, propostas, oportunidades, o que aparece pra gente. E a ideia é isso, é ter um mapa, é ter uma sequência de atividades, pensando no tempo, na energia e no custo delas,
como mapa, como direcionamento de tudo que a gente precisa, né? Sem rigidez, com flexibilidade de atuação sobre aquilo ali, né? Sim, e essa consciência também, desculpa se você adicionar, só queria adicionar isso, essa consciência me trouxe uma certa liberdade também, e a consciência mesmo em si, de, tipo assim, meu trabalho é até 6 horas da tarde. Se eu passar dele, eu sei que eu tô trocando por outra coisa, sabe? E então, eu já meio que falei isso aqui antes, mas eu acho que isso foi muito importante pra mim, porque ter essa noção de que eu tô trabalhando a mais do que tá dentro do meu plano. Ou hoje eu trabalhei a menos do que tá dentro do meu plano, sabe? E você consegue ter essa noção diária, é muito bom. Tipo, pra você saber o caminho que você tá indo, a trajetória que você tá indo, é muito legal. Não, é bem lindo pra gente ouvir você falar isso, eu juro pra você. Não, é sério, porque assim, um dos nossos maiores objetivos não é só com esse tipo de trabalho que a gente fez com você, não é só mudar a sua relação com o seu trabalho, mas é fazer você conseguir se desconectar dele quando você não está no trabalho, porque é isso que ocupa tanto a nossa mente e os nossos dias, é exatamente o fato da gente não conseguir se desconectar na hora de desconectar. Sim. Aí a gente não descansa quando a gente precisava, a gente volta pro trabalho já overwhelmed, tipo assim, e aí uma coisa acontece. Então, assim, é bem legal, é muito legal a gente ouvir isso de você, assim, porque é exatamente isso. Quando a gente fala de uma rotina organizada, a gente não tá falando de lotar a agenda com todos os horários, com todas as demandas, não. Apesar da gente ter feito isso com ele, mas para entendimento e não como proposta. Mas, ele foi um teste com ele. Deu certo, né? Mas a ideia é exatamente você colocar na sua rotina só aquilo que é essencial. Por quê? Porque aí você consegue ter essa flexibilidade de remanejar de acordo com a sua demanda das semanas. Tem uma semana inteira para realizar as suas demandas. Legal. Então a gente faz esse jogo aí de entender o que é melhor fazer. E isso é muito importante nesse olhar de quem tá trabalhando com a captação e com a edição, por exemplo. Quando você olha para uma demanda, digamos aí que você tem alguns trabalhos para você fazer de vídeo na sua semana. Cara, é muito interessante você ter ali tudo aquilo que você já sabe que você precisa fazer, o necessário colocado ali na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e você olhar para aquilo e falar assim, beleza, mas eu tenho esses projetos que eu preciso executar. E aí na hora que você vai distribuir nos seus dias, se você tiver essa possibilidade, você entender alguns critérios. Por exemplo, cara, já que eu já tenho que sair para captar esse vídeo e aquele também, e eu já tenho que organizar meu equipamento, sair do escritório, fazer esse deslocamento de ir até tal lugar. Quem sabe eu pego esses 2 vídeos e faço essa captação no mesmo dia. E aí eu fico off do escritório o dia inteiro. Off. Exato, essa é a gestão. Fora do escritório o dia inteiro. E aí depois eu pego a edição, que eu vou precisar aí de 2, 3 dias, e já faço essas edições todas nesses outros dias. Então isso também é sobre se organizar. Só que você só vai conseguir ter essa clareza se você souber quais são os seus projetos, souber quais são as etapas que você tem que fazer e entender como que tá a sua agenda. E quanto tempo gasta pra isso. E quanto tempo você vai demandar pra fazer cada coisa. Ou pelo menos ter uma ideia, né? Por isso que uma dica bem importante pra vocês nesse momento seria vocês, no momento de hackear e de entender o processo do que você quer organizar, é entender as atividades que são repetidas. O que é padrão, o que acontece sempre, todos os dias. Quando eu atendo um cliente, quando eu vou fazer uma edição de fotos, quando eu vou fazer a captação, o que se repete? Aquilo que se repete, eu crio um documento repetido para me lembrar, para eu já ter meu checklist, para na hora que eu tiver um almoço fora de hora com uma pessoa, um cliente novo, e aquilo meio que desajustar a minha agenda, porque a gente não desajusta a agenda, a gente flexibiliza ela, a gente tem a noção certa do que eu preciso fazer de uma forma rápida, com menos tempo e com consciência de que vai dar certo. A gente perde um pouco de energia raciocinando no será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu perdi alguma coisa? Então todas essas repetições que você encontra no seu trabalho, no seu dia a dia, a agenda em si, o mais fácil de começar, uma dica básica seria identificar as repetições. Identificando as repetições, você consegue descrevê-las e deixá-las mais automáticas. A automação é interessante. Perfeito. A gente está falando aqui do impacto que isso trouxe na nossa vida e o impacto que o trabalho deles também causa na vida das pessoas, como causou na minha. E para isso, a gente sempre tem algumas ferramentas
para usar no nosso dia a dia, na nossa organização, sejam elas analógicas, digitais, como eu trouxe na última aula, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre elas, lembrando que cada um tem um jeito de se organizar, cada um tem um método de organizar a sua vida, seu trabalho, e eu quero que vocês peguem o que faça mais sentido para vocês. Tipo, a gente, Exato. cada um aqui usa um jeito diferente de se organizar, eles trouxeram o que fazia mais sentido pro meu estilo, para organizar o meu trabalho e a minha rotina, e eu quero que vocês, a partir de agora, peguem o que faça sentido para vocês e testem também o que faz sentido para vocês, se vocês não conhecem alguma das ferramentas que a gente vai falar aqui agora, e tragam isso para a vida de vocês, para organização, que vai fazer um efeito muito bom. Isso aí. Vamos começar sugerindo a caixa de entrada. Caixa de entrada nada mais do que um ambiente que você cria no jeito mais que funcione melhor para você tirar da cabeça aquilo que chega. Por quê? Porque durante o nosso dia, independente do que a gente está executando ali, mas principalmente quando a gente fala de vídeo ou de imagem, nem tanto, né? Foto nem tanto, mas de vídeo, você tá sempre atento ao que... Um exemplo de Reels, né? O que eu vou fazer? O que eu vou usar de conteúdo para esse Reels? Como que eu vou trazer esse conteúdo? Então a gente tá sempre de alguma forma pensando nisso. E o que acontece é que às vezes a gente tá ali trabalhando, assistindo um vídeo no trânsito e chega pra você, tipo, isso daria um vídeo legal, isso daria um Reels legal. Então, essa informação que chega pra você, se você não anotar ela, muito provavelmente ela vai se perder. Uhum. Então, o que eu sugiro pra vocês é que vocês criem uma caixa de entrada especificamente para filmagem ou foto, que vão passar por esse processo depois, mas que você consiga colocar tudo ali que vem pra você relacionado àquele tema. Pode ser, por exemplo, abrir meu Instagram, vi lá uma referência interessante que eu quero depois utilizar. Uma música, o que for. Uhum. Coloque dentro dessa caixa de entrada. Então essa é a primeira ferramenta que a gente vai sugerir para vocês que vocês utilizem. E aí vocês podem escolher o aplicativo que melhor funcionar, a melhor forma, né? Sim. Exatamente. Eu só dar um adendo aqui, é que você falou que foto às vezes não precisa tanto dessa programação. E eu, vendo hoje a transformação do mundo, como tá tudo acontecendo, eu acho que precisa sim também, às vezes até mais do que o vídeo, dependendo do que for. Porque hoje tem muitos fotógrafos que trabalham só com foto e não querem fazer vídeo. E, cara, tem muito fotógrafo fazendo Reels só com as fotos que tem, com o efeito de transição ali que edita no próprio aplicativo de editar vídeo. E, cara, dá muito certo, assim. Tem muita gente que continua só trabalhando com foto, mas como o mundo tá mudando hoje, tá todo mundo consumindo mais vídeo, a galera tá transformando essas fotos em vídeos. E é essencial você ter uma pastinha organizada ali, tipo, você ter as suas coisas organizadas para você poder executar esse Reels só com fotos de uma maneira mais direcionada, mais organizada mesmo. E o que você está falando da caixa de entrada também, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu uso, o Júnior também vai adicionar, foi mal te cortar. Nem a pau. Eu lembrei que antigamente, hoje eu não tenho mais, eu já falei isso numa live que eu fiz, mas eu quero que fique registrado aqui. O lugar que eu tenho mais ideias é no banho. E eu acho que muita gente tem muita ideia no banho também. Porque é o lugar que a gente desconecta, a gente não tem nenhuma distração a não ser a água batendo na nossa cabeça, massageando o nosso cérebro, que eu acho que é um dos motivos da gente ter ideia no banho. Sim. E eu tinha um bloquinho impermeável dentro do banheiro e eu anotava as ideias que eu tinha, porque geralmente minhas melhores ideias são dentro do banho ou dormindo. E eu acordo e não lembro de nada, mas no banho eu tô ali na hora, eu posso anotar. Sim. Então eu uso várias ferramentas para anotar ideias, algumas são muito eficazes e outras não são tão eficazes. Eu uso muito meu bullet journal, que tá aqui na minha frente, que é nada mais do que uma agenda de papel cheia de pontinho, e eu anoto tudo que vem na minha cabeça, eu ando com isso aqui praticamente o meu dia inteiro. Eu uso meu bloco de notas de celular, se eu não tô com isso daqui. Eu uso meu bloco de notas, que tem outro bloco de notas ali de papel, meu iPad, uso o que tá na minha frente para guardar a ideia, e geralmente é um lugar que eu tenho acesso a maior parte do tempo. E uma coisa também que você falou do Instagram, às vezes eu tô no Instagram ali, eu vejo uma referência e eu salvo. Só que dificilmente eu lembro que eu salvei alguma coisa. Uhum. Eu quase nunca volto na minha pasta de salvo. E o que eu comecei a fazer? Eu salvo, porque eu sei que vai estar ali salvo, e eu também tiro print hoje em dia. E eu tenho uma pasta de print dentro do meu celular. Sim. Porque aí pra mim é muito mais fácil lembrar que eu tô no rolo da minha câmera ali o tempo todo, postando stories, Sim. Procurando foto pra postar, e eu vejo que eu fiz um print ali, o próprio celular já separa, tipo, o que é print, o que é retrato, né, o que é selfie. Então isso me facilitou muito também de ter uma caixa de entrada dessa, de ter os prints salvos. Eu salvo no Instagram ali, coisa que eu já falei que eu quase nunca volto, e eu pego essa pasta de print e uso futuramente. Eu vou lá no Instagram, pesquiso o nome da pessoa que eu salvei, pesquiso o título do Reels e tal,
E aí isso me facilita muito, porque é o meu jeito de guardar aquela informação e poder acessar no futuro. E é muito interessante. Eu vou ter que voltar aqui no que a gente falou um pouquinho ali atrás para tomar para dar mais ênfase ainda no que a gente colocou, porque é o que vocês acabaram de colocar aqui de fato. Mas como parece uma ideia pequena, uma ideia sem muito significado, o fator tomar a decisão, né? Porque tudo isso que você está falando que você faz é a consequência da sua tomada de decisão de querer se organizar. Né? Porque, não é todo mundo que relaxa no banho, vai. Não é todo mundo que desconecta no banho. Sim. A pessoa, tem gente que não desconecta dormindo, que sonha com coisas do trabalho e etc. Mas o mais importante é a gente trazer isso porque funciona pra gente no dia a dia e da forma que funciona, né? A Fabiana traz esse exemplo de uma caixa de entrada do qual você pode utilizar, como o Abdala falou, todos os fatores. Mas qualquer um deles não vai funcionar se você não tiver tomado a decisão das consequências do que essa decisão em se organizar reflete, né? Você realmente precisa adquirir essa postura de que quando essas ideias vierem, anotar. Você realmente precisa adquirir essa postura de, seja no seu bloco de papel, seja no seu iPad, seja no seu bullet journal, abrindo um parênteses aqui, o nível do rapaz é outro. No post-it. Eu lembro que minha mãe antigamente, minha mãe é muito esquecida como eu. Então ela não tinha tecnologia e tudo mais. Quando eu era criança, eu lembro que o carro dela era cheio de post-it. Porque era coisa que ela não podia esquecer de fazer no dia ou na semana. Super legal. E aí ela fazia coisa, tirava o post-it do carro, já colocava outra. Exatamente. E cada um tem um jeito de se organizar, mas é tudo isso que você falou. É a decisão, aí depois vem a consciência, a clareza do processo, e aí você vai... Perfeito. Na hora que vem a ideia, você já tá com tudo isso pronto já para ter aquela ideia, e você vai colocar da melhor forma que você vai conseguir lembrar no futuro e agir, né? Porque é tão importante quanto ter todas essas etapas, é você chegar no final, ter ideia e depois agir. E passar pelo processo de gravar, editar, captar cliente, perfeito, perfeito. A execução é a etapa final, né? A execução é você botar em prática aquilo que você planejou, aquilo que você organizou, aquilo que de fato você desejou decidir fazer, né? Então, a execução é a gostosa da situação. É o que você vai usufruir de todo esse backstage que você buscou, de informações e etc. Ela vai trazer essa sua noção de... que o cérebro libera a etapa feita, né? A dopamina, no caso, daquela etapa concluída. Exato. E tal. A execução é o gostoso de passar depois do planejamento da organização. Você falou exatamente o que eu ia falar, que era sobre a clareza da recompensa. Quando você tem um processo organizado, você experimentou isso, você sabe que a execução da tarefa vai exigir muito menos de você. Exato. E isso vai abrir espaço para outras coisas que você tem vontade de viver e que em determinados momentos que você tá, não consegue viver. Então, olha só, ele tem a clareza do que é a diferença de ter um processo organizado. Por isso que ele sustenta esse processo. Exatamente. Por isso que ele busca formas de encontrar para fazer isso. E agora, voltando a... Exatamente porque o cérebro avalia, ele faz uma continha antes da ação, que ele avalia recompensa, custo e risco. Então, ele avalia, essa recompensa vale a pena? Ele avalia quanto isso vai me custar para executar essa tarefa? E ele avalia o risco. Será que eu consigo? Qual é a chance de eu conseguir desenvolver isso ou não? Então é bem importante, porque ele libera dopamina. Quando ele libera dopamina, ele traz pra gente um entusiasmo, um engajamento na tarefa, e a gente consegue executar aquilo com mais foco, com mais atenção. Então isso tudo, uma coisa tá toda ligada à outra, que a gente não vai se aprofundar muito nisso agora. Só um comentário, não é fácil no começo. Não é fácil, mas a recompensa quando você começa todo esse processo, eu tô falando pela minha experiência pessoal, foi muito difícil me organizar, até pela minha história de vida, desde criança convivi perto de pessoas não organizadas. Então, eu já vim numa desorganização e achando que a vida era assim. E aí, quando coloca isso dentro da cabeça, é difícil no começo, né? E é muito mais fácil você viver sem organização também. De um jeito... É muito mais fácil. Não sei. É mais fácil do jeito assim, não te dá trabalho. É mais cômodo. O cérebro, o macaquinho do cérebro. Exatamente. Ele tá gastando menos energia. Acabou. O nosso cérebro procura sempre economizar energia. Exato. Então, quando a gente coloca energia na organização, no começo talvez a gente não veja um resultado instantâneo.
mas a longo prazo, médio, até curto prazo, tipo, Sim. quando você vê o processo fechando ali, já... O ciclo fecha, A a recompensa recompensa brilha. Né? E Exatamente. é muito mais fácil e comum a gente olhar para pessoas organizadas, que normalmente são aquelas que sabem onde querem chegar. Tem um objetivo, sabe o que Recompensa quer. definida. Por isso que você acaba entendendo que o seu cérebro vai passar por todo aquele processo, porque você sabe onde você quer chegar. Exato. Então isso é muito importante. Definir o passo que você quer dar, definir aonde você quer obter o resultado, seja com o seu trabalho, seja com a organização de algum setor da sua vida, é primordial a tomada da decisão e a manutenção dela durante todo esse processo, né? Mas você Perfeito. falou aqui, não é fácil. Não é fácil. Nunca vai ser fácil. Quando você vai na academia, primeiro dia é fácil? Primeiro mês, primeira semana é fácil? Primeiro mês é fácil? Sim. Não é fácil. Não é Porque nada tudo fácil. que é novo vai ser mais difícil da gente executar. É uma sinapse nova. É um caminho novo. O nosso cérebro está literalmente criando uma nova forma de agir. Então, tipo, a gente tá transformando o nosso cérebro também. Então, sempre vai ser difícil, mas no começo. Depois que aquilo vira um hábito, aí vira fácil, e essa que é a ideia, né? Então, fazer receita de bolo com a receita na mão. A organização é exatamente isso, é você começar a tornar fácil aquilo que é necessário, torna fácil o que é necessário. E aí, chega uma hora que flui. Exato. Só mais uma coisa sobre a caixa de entrada. Sim, faça da forma que funciona pra você. Na ferramenta que funciona pra você. Mas, copie. Porque se você anotar num lugar, anotar no outro, sim. você vai fazer uma coisa importante, que é tirar da sua cabeça. Mas você não vai fazer a segunda coisa importante, que é o quê? Encontrar, não é que você não revisitar. vai fazer. É que a chance de você não encontrar todas aquelas informações é muito maior. Por quê? Porque você vai pensar, meu Deus, será que eu anotei na mão? E isso acontece muito comigo, tá? Então, isso é um processo que eu ainda trabalho em mim, porque eu anoto no que tá na minha mão e nem sempre eu copilo. Então, eu tenho melhorado nisso. Eu fiz eu quero dar uma sugestão aqui que os meninos não falaram ainda, que é criar um grupo de WhatsApp com você mesmo, mas... Ótimo. Isso. Eu também. Por quê? Eu tenho com Porque eu criei um pra mim. Legal. E ele foi bom até certo ponto. Tava contando isso pro Júnior ontem. Eu anoto tudo lá. Daí Então, aí o que aconteceu? Sim, essa é a função da caixa de entrada. E aí eu testei dessa forma e ela funcionou até certo ponto, porém, quando eu vou acessar a informação, eu tenho lá receita, lista de mercado. Não! Faça uma para isso. Faça uma caixa de entrada para sua captação de imagem. Ou seja lá o que for, relacionado a esse tipo de trabalho que a gente tá E falando você aqui. pode fazer vários grupos com você mesmo. Sim, pode fazer um só pra cria ideia, só pra um só pra outra então, coisa. é isso que eu tô sugerindo. Por quê? Porque hoje em dia, o WhatsApp é quase que a ferramenta que a gente acessa todos os dias. Então, assim, fez lá no banho, suave, mas vai lá e tira uma foto, deixa dentro do seu grupo de WhatsApp. Exato. Fez, não sei, então, faça isso. Tem um link, copia o link. Instagram, printou, joga dentro do grupo de WhatsApp. Então, eu acho que o WhatsApp hoje é a ferramenta mais flexível para todas essas coisas. E eu acho que é uma forma bem interessante da gente compilar essa caixa de entrada. Porque senão ela não vai funcionar da forma que a gente gostaria. Você facilita o acesso praticamente a qualquer lugar que você tiver. Sim. Exato. E geralmente tá com você o dia todo. Hoje eu uso bastante para anotar, seja afazeres ou seja temas diversos, eu uso o bloco de notas mesmo, né? Porque o bloco de notas ele me dá uma lista de nomes. Quando eu vou iniciar o bloco de notas ali, eu preciso pôr um nome do que é aquilo. Então, normalmente eu separo por tópicos eles, né? Ele me dá a sequência de ordenação que eu quiser, seja por tópicos iguais, seja por data, seja por onde eu coloquei. Então, eu consigo ter uma organização ali dentro para mim. É até uma dica que eu dou. O bloco de notas ele te ajuda também num processo inicial de hackeamento. Ele é muito interessante. Você anota o nome da etapa, no caso, e coloca toda a sequência do que você vai fazendo embaixo. Então você pode nomear por 1, 2, segundo, terceiro, quarto, ou mesmo que seja só marcador do texto. Também. Só que ele fica ordenado, ele fica colocado com um tema, ele tem uma data, ele tem uma hora, então já te traz um início de organização interessante. E no próprio bloco de notas que o Júnior tá falando, eu acho que é muito legal também, porque tem muitas ferramentas ali dentro, como o Word tem, como o Google Docs tem. Então todas essas são ferramentas que você pode usar, lembrando que do jeito que for melhor adaptável para você, do jeito que você se adaptar melhor
a essa ferramenta. Eu gosto muito do Notes também, do bloco de notas do celular, porque o que eu edito no celular... É o bloco Notes, é ele mesmo que eu uso. O que você edita no celular vai pro computador, Exatamente. Você pode colocar, tipo, tabela, você pode PIN, colocar tudo que você foto, tabela, PDF. o que você quiser. E ele fica anotado por tema, é isso que é muito legal. O primeiro nome da tua lista tem sempre um tema mais destacado. Exato. É fácil de você encontrar, é bem legal. Fica isso. mais organizado do que dentro do WhatsApp. No Exato. WhatsApp você vai só jogar a informação ali. E- Se você já tiver essa habilidade com o Notes, é legal. E pelo exato. menos no Notes da Apple, tem, tipo assim, você pode separar por pasta, subpastas e um Exatamente. bloco de notas. Exatamente. Então, você pode criar, tipo, eu tenho uma pasta só pro YouTube, por exemplo, e ali eu tenho todos os episódios separados do YouTube. Eu tenho uma só pra minha empresa, por exemplo, ali eu tenho tudo da minha empresa. Então, tipo, você vai conseguindo separar as áreas da sua vida ali também, de uma forma Exato. Sim. bem E legal. esse é mais um exemplo de adaptação à ferramenta. Porque ferramenta, a gente precisa deixar isso bem claro. O que os programadores de ferramenta devem pensar? Que a nossa ferramenta precisa atender o maior público possível. Então eles vão captando todas as necessidades de todo o setor e vão tentando colocar ali dentro. Então, daqui uns dias todas as ferramentas vão fazer tudo. Sim, mas não são todas que servem para você. Não são todas que se adaptam a você. Às vezes você quer usar metade das funções de uma ferramenta que ela te atende e a outra metade, que às vezes essa mesma ferramenta te dá, só que é de um jeito mais complicado, mais difícil, você quer usar em outra ferramenta. Isso não tem problema algum. O importante é você encontrar a maneira que reflete a sua organização nos resultados que você está buscando. Essa é a verdade. Existem momentos que você vai até parar de olhar para os seus aplicativos de organização, porque sua vida pediu para você dar uma afastada ou te apresentou uma nova realidade. Só que quando você for voltar para essa realidade, quando você for reassumir isso, você tem algo organizado e passado, você não vai começar do zero novamente. Legal. A próxima ferramenta que a gente quer sugerir é o checklist. É importante a gente entender que existe uma diferença. Senhora checklist. 13 anos de casado, eu a conheci assim. É listinha. Tem diferença. É verdade, nós somos casados. Ninguém sabe, né? Tem a diferença do to-do list e do checklist. São coisas diferentes. O checklist é aquele que você coloca com coisas essenciais. Você só coloca aquilo que é muito importante você fazer em determinada etapa. Exemplo, na hora da captação do vídeo, na hora da captação da foto. Na prática, se você criar lá um checklist que você precisa para tudo aqui que você tem que ter em mãos na hora da captação, vai se tornar um documento que você vai revisitar para ter certeza de que você não está esquecendo de nada. Então você coloca lá, pegar equipamento tal, sei lá, eu não entendo muito desses detalhes, mas enfim, Sim, você cria ali Você cria uma lista de lista. equipamento que você precisa para fazer um vídeo de restaurante, por exemplo. Sim. Tipo, eu fazia muito vídeo de hotel, de restaurante e para marca. São equipamentos diferentes que eu uso, apesar de muitos se repetirem. Exato. Então você vai criando um checklist ali do que é essencial para aquele tipo de filmagem, Sim. para aquele tipo de fotografia. Eu vou tirar retratos de pessoas. Então, quais os equipamentos que eu não posso deixar de ter Exato. quando eu vou sair para fazer uma sessão de retratos? O flash. Ações Tipo, repetidas. né? Ou então o rebatedor, por exemplo. Você vai tendo isso, e é muito importante que... Desculpa até se eu te cortei, mas é muito importante você ter isso também, porque você volta naquela coisa, você cria o seu processo, quando outra pessoa vai fazer no meu lugar, Exato. eu falo, aqui, ó, você tem que levar isso. Era E isso. quando Era aí que eu ia quando chegar. você tem o menor tempo para executar, seu cérebro não vai gastar pensando, vai gastar só executando a tarefa. Exatamente. Lente, tripé, luz e... Exatamente. Eu não colei no estúdio ainda, mas eu vou colar. Mas hoje a gente tem no Google Drive. Tipo, eu passo aqui, ó. Esse tipo de shoot você vai levar isso. Eu só mando o link, eu não tenho que ficar, você tem que levar o cartão de memória, mas até porque eu posso esquecer também, né? Todo mundo pode esquecer. Isso é Já normal, cansei de esquecer um monte de coisa. Mas... Ué, um médico não esquece um bisturi dentro de um paciente depois de uma cirurgia, Exato. gente? Isso é um erro do ser humano. Aham. Isso é normal, isso é um erro do ser humano. Foi meio extremo, Mas exemplo. mas não é. Acontece. É a mesma coisa que eu Não, o esqueci esquecimento é normal. O esquecimento é normal. Não o nível de esquecimento. Mas acontece muito, então é muito importante. Checklist pode continuar. Não, mas é isso mesmo, é a gente tirar
tirar da sua memória a obrigação de lembrar de cada ponto. Exatamente. É colocar essa responsabilidade numa outra coisa. E aí porque tem dia que você tá focadão, tem dia que não. Tem dia que você tá doente, tem dia que aconteceu alguma coisa lá com a sua família. Mudou e a aí rotina toda. você vai... A chance de você passar por algum tópico importante é grande. É Então é isso. Então você coloca ali naquele checklist tudo aquilo que é essencial. Gente, checklist não é para colocar todos os detalhes. Checklist é para colocar o essencial. Senão você vai criar uma lista gigante e você vai ter preguiça de acessar ela. Não esquece. Vai ficar doido. Vai olhar aquela Não lista esquece. enorme. O cérebro olha o custo. Então, a gente tem que ser sempre essencial. Então, cria um checklist daquilo que é de uma etapa. Às vezes um grande checklist vira um pequeno checklist com o tempo. Então tenha tranquilidade e paciência com você também, né? Com o seu início de tomada de atitude para isso, porque às vezes você vai fazer o seu checklist não tendo a certeza do que é realmente a prioridade maior. Por isso que conhecer o seu processo vai te levar a otimizar o seu tempo, o seu custo e a sua energia naquilo, né? E assim, todas as ferramentas que a gente sugere aqui, todas, sem exceção, elas são flexíveis. Conforme você for testando, você vai entendendo o que realmente fica, o que realmente entra no processo que a gente aprende. A outra é o to-do list, que é o que eu tenho que fazer. Então, são coisas diferentes, porque esse to-do list, ele muda sempre. O checklist, ele é sobre padrão, sobre aquilo que se repete, que tem que ter para acontecer de uma forma efetiva. O to-do list, não, é sobre o flexível, aquilo que acontece. Hoje eu preciso executar isso, essa semana eu preciso executar isso, esse projeto demanda isso, as coisas que não necessariamente se repetem. Perfeito. Alguma sugestão de ferramenta? Então, meu to-do list, eu tenho um bloco de papel, hoje em dia, que eu agora não estou usando mais, porque eu passei de volta para cá, porque eu estava deixando de usar a minha agenda. Eu uso, tipo, é um bloco feito para to-do list. Tipo assim, eu posso até pegar ali para mostrar, acho que eu vou pegar para mostrar. Fica à vontade, sinta-se em casa. Obrigado. Então, esse aqui é meu to-do list. Ó, vê se vai focar aí, ó. Tira um print. Não vai dar. Mas ele tem basicamente aqui as 3 prioridades do meu dia, a data, o dia da semana, o quanto que eu bebi de água, o que eu fiz para minha saúde e fitness e a lista dos afazeres. E, cara, eu acho que o to-do list é uma coisa muito legal de se falar, que antigamente eu, como a maioria das pessoas eu acredito, colocava assim, eu tenho que editar tal projeto. E isso é uma coisa gigante, a gente não se programa para isso, a gente não consegue pensar, mas uma tarefa às vezes pode ser destrinchada em muitas outras. Normalmente são. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a pegar uma tarefa que era grande, que eu olhava para ela e falava, mas daqui a pouco eu faço, aqui é muito difícil. Você vai empurrando pro final do dia aquela que é muito difícil. Mas se você colocar essa tarefa em pequenas etapas, além do prazer de cada pequena etapa que você for ali checando, você vai dando um sentimento de realização pro cérebro, você também consegue enganar seu cérebro para que pareça que não é uma tarefa tão grande. Você vai por pequenas partes. E eu sempre lembro disso, quando eu comecei a fazer isso do meu checklist, foi há muitos anos atrás, que foi um professor que chegou para a sala inteira e falou, como é que você come um elefante? E aí todo mundo ficou quieto, assim, né? Pô, por partes. Um elefante. Aí ele falou, exatamente, você come um elefante cortando em pequenas partes. Então, quando você imagina um elefante, é como se fosse uma tarefa gigante, né? Exatamente. Você imagina um elefante gigante e fala, impossível comer um elefante. Mas se você cortar um pedacinho... E é uma analogia muito legal que eu trouxe pra minha vida inteira. E eu acho que funciona muito, muito bem para as tarefas do nosso dia. Assim. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Funciona muito bem pro nosso cérebro, né? É muito fácil dele conseguir compreender pequenos afazeres e te dar pequenas satisfações por isso, recompensas por isso, do que você imaginar o processo inteiro de uma vez só e terminar ele de uma vez só. Aquilo fica cansativo. É difícil você ir lá e clicar no fiz se falta ainda 4, 3 tarefinhas. Você fala, não, eu tô quase... E às vezes a gente quer ir lá e riscar ele pronto, mas porque... cansou, porque chegou numa exaustão possível. Hoje eu uso o meu to-do list
é também dentro do Note quando eu crio um dia. Uhum. Se eu tenho um projeto específico, algo específico novo, que não seja repetido, depois nós vamos falar um pouco das repetições colocadas na agenda, eu crio o dia e no dia o que eu quero colocar embaixo com os quadrinhos de cheque, né? E aí eu tô na tarefa, eu consigo checar a tarefa e a tarefa finaliza, eu arranco a lista dali, acabei ela, eliminei ela e eu realmente tiro aquilo da minha posição. Então, tem mais esse processo, você se aprofundando em algumas outras ferramentas, elas te dão um pouquinho mais do que só aquilo que você acha que elas podem fazer, né? Sim. E trazendo um exemplo prático pro meu dia, pra nossa jornada de fotógrafo filmmaker, eu vi que era assim, eu tinha um projeto, eu filmei um projeto, por exemplo, eu tenho que entregar esse projeto. Aí eu colocava lá, entregar tal projeto. Sendo que eu nem comecei a editar ele ainda, eu não fiz o backup das minhas imagens, eu não fiz nada. Então agora eu faço o seguinte, eu pego lá na minha lista de tarefas e coloco, fazer backup das imagens, colocar em pasta tal. Exato. Abrir o projeto dentro do programa de edição, editar pelo menos tantos minutos desse projeto nesse dia, renderizar e subir na pasta do Drive, mandar para o cliente, mandar o e-mail que eu mandei para o cliente. E, tipo, isso virou, tipo, 8 etapas, que cada uma que eu vou fazendo ali, eu falo, pô, legal, acabei mais uma, tô no caminho, acabei mais uma. E diminui muito, tipo, uma tarefa que eu ia fazer em 10 horas, eu divido em várias de 30 minutos, 20 minutos e... Eu penso que isso é um novo passo. É o passo à frente, quando você começa a gerir o seu próprio tempo, né? Gerir a organização das tarefas que você precisa fazer, da gestão do seu dia, requer a gestão do tempo. Quando você começa a entender que essas tarefas são grandes, não se definem só aquela frase que você colocava antigamente, e elas têm vários outros passos, significa que você está gerindo o seu tempo sobre cada tarefa. Legal. E aí começa a mudar muita coisa na sua produtividade, na sua satisfação pessoal, né, nos seus resultados, né? Isso é muito interessante. E, de novo, o cérebro fazendo o cálculo. Custo e risco, custo e risco. Se ele olha para uma demanda desse tamanho, qual é o custo? Qual é o risco de não terminar? A liberação de dopamina é totalmente diferente do que tarefas pequenas. Checando e recebendo, exato. E qual é a próxima, Fabi? Por último, agenda. Agenda. Eu posso falar? Adoro uma agenda. Eu de fato aprendi a usar a agenda com a Fabiana, aprendi a fazer checklist com a Fabiana, eu não tinha isso como hábito na minha vida. Hoje eu tenho a agenda mais para me direcionar na minha vida fixa, né? Colocando tempos de atividades físicas, tempos de trabalho, sentado, produzindo, tempo de qualquer tipo de compromisso que eu tenha fixo durante a minha semana. Hoje eu utilizo a agenda. Vou no médico, tenho uma consulta marcada, ela que me dá o posicionamento do meu dia. O meu dia, eu posso ter várias coisas para fazer, mas alguns horários já estão fechados, já estão fixos, já foram pré-planejados há uma semana, um mês, que a gente marca um médico para daqui 15 dias, né? A gente tem um compromisso de reunião para daqui uma semana, então a gente consegue se direcionar dessa forma. Acho que eventos, aniversários, datas importantes e tudo que se repete é o que eu gosto de utilizar, o Google Calendar, né? Ele se liga se conecta com muitos aplicativos, né, com várias tecnologias, você consegue ter acesso a ele em cor, em notificações, em sinais de avisos. Então, é simples da gente começar a trabalhar com ele, de criar um evento, de criar uma agenda fixa. O criar uma agenda fixa te dá já uma ideia de quanto tempo você está tendo de sobra para várias outras coisas, né? Porque você já elimina que eu durmo 7 horas por noite. Eu não tô trabalhando enquanto eu tô dormindo. Sim. Eu tenho que tirar das minhas 24 horas de tempo, né? Então, assim, para mim o Google Calendar hoje é algo que ajuda realmente nesse fator. Repetições, datas comemorativas ou datas importantes e tudo que é mais repetido e fixo, né? Isso funciona bem para mim. Legal. Bom, e a agenda, como ele falou, colocar só aquilo que é mais padrão ou mais necessário é exatamente isso. A agenda não é pra gente encher de tarefa. Inclusive, tarefas são para listas. A agenda é o seu guia da sua semana. Então, quando a gente fala de agenda, a gente fala em bloquear horários essenciais.
Então, se você tem os seus horários que você já precisa estar trabalhando, estar buscando o filho na escola, estar, enfim, coisas desse estilo. É sobre blocos de atividades, não é sobre tarefas. Então, assim, é importante você ter ali, olhar para os seus dias e entender, neste horário eu tenho este bloco. Por exemplo, almoço. Neste horário eu tenho o momento almoço, eu tenho o momento academia, eu tenho o momento trabalho. Mesmo que você tenha mais de um trabalho, o seu bloco de atividade é o trabalho. Então é importante a gente ter essas divisões por blocos de atividade. E depois a gente vai colocando cada tarefa que a gente vai colocando na nossa lista do dia a dia. Porque são coisas diferentes que vão acontecer. Às vezes você está trabalhando, mas em um dia você está fazendo uma atividade, no outro dia você está fazendo outra. Então é muito legal a gente ir bloqueando a agenda, sempre com esse olhar de o que resta. Como ele falou, começa com as horas de sono, depois coloca os seus horários que você já tem ali, que são fixos. E se você não tem, se você é um empreendedor que tem horários flexíveis, ok, você vai seguir o mesmo raciocínio, você vai começar a filtrar suas prioridades. Exato. Se eu quero aquele resultado, eu preciso ter determinados horários, pelo menos tantos horários, para eu trabalhar em cima daquilo para alcançar aquele resultado. Então eu vou reservar dias tais para isso, dias tais para aquilo. Claro que isso é um processo que demanda um pouquinho mais de tempo, né? Mas assim, para dar uma visão geral, tipo, vou criar então minha agenda no meu Google Calendar, faça isso. Exclua, bloqueie horários e ver o que vai sobrar com isso para você não lotar a sua agenda, porque nesses horários de sobra é exatamente o que acontece, aquilo que vai acontecer, da vida, do novo, daquilo que vai surgir, do novo cliente, do imprevisto, e de você conseguir encontrar espaços para viver determinadas coisas que às vezes você não estava encontrando espaço para viver, porque é exatamente para isso que a gente se organiza, para abrir espaço para o essencial. Exatamente. Isso é muito legal, eu falei um pouquinho disso lá no começo também, da consciência, da clareza e tudo mais. E eu já tinha queimado largado, já tinha falado um pouquinho sobre isso no começo também, de como a rotina trouxe essa clareza pra mim. E eu acho que a organização te traz um balanço da sua vida, né? E também te traz a clareza de quando você não tá balanceado na sua vida. Eu acho que a grande diferença disso pra mim também, eu falei um pouquinho no começo, foi que, tipo assim, agora eu tô trabalhando em 2 cursos. No momento que vocês estão vendo esse vídeo aqui, eu tô trabalhando em 2 cursos ao mesmo tempo. Eu tenho uma empresa, eu tenho o meu Instagram, que também é um empreendimento meu. Então, eu tenho muitos trabalhos acumulados e eu sei que minha vida tá desbalanceada. Mas mesmo assim, eu tenho a consciência de que ela tá desbalanceada. Eu não tô perdido e indo no navio totalmente desgovernado para uma direção que eu não sei. Eu sei a direção que eu tô indo, eu sei que às vezes eu trabalho 14 horas por dia, mas eu escolhi trabalhar e eu sei a hora que eu devia ter parado de trabalhar se eu quisesse manter, tipo, o tempo livre ali, ou se eu quisesse viajar por alguns dias, mas eu tenho um objetivo claro na minha cabeça agora. A organização tá me dando a consciência de que eu tô trabalhando mais em alguns momentos, menos em outros, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Mesmo quando a sua vida não tá balanceada como deveria estar, como, tipo, trabalhar 8 horas por dia, dormir 8 horas por dia. A organização te dá essa consciência de que você tá fazendo aquilo ali por um tempo e que aquilo ali não é a sua vida. Aquilo ali é o que você tá fazendo para chegar a determinado resultado que você quer mais rápido ou de uma maneira diferente. Então, eu acho isso muito legal também, que eu não tinha comentado no começo. Mas... A clareza, ela liberta, né? Você ter clareza te deixa livre para raciocinar sobre o que você bem entende. E a organização, ela passa pelo momento clareza. Você precisa ter clareza e conhecimento das coisas. Então, por isso que estar organizado e passar por essa situação que você disse é justamente para enfrentar as aleatoriedades da vida, do que acontece na profissão, do que acontece no trabalho, no dia a dia, o que acontece na vida pessoal, no dia a dia, entende? Então, é essa clareza, é essa leveza, é essa liberdade que a gente gosta de conceituar para o cliente antes da gente começar o nosso trabalho. Entenda que nós vamos organizar um setor, ou 2, ou 3, trabalho, pessoal e etc., mas o que a gente precisa deixar aqui, o que a gente precisa entregar aqui é que você se sinta leve, que você se sinta liberto, tranquilo, de que assim, não sou dono do processo 100%, não consigo executar tudo, mas eu sei como executar se eu
entrar em consonância com isso, se eu entrar em equilíbrio com isso, eu sei que isso vai fluir porque eu já tenho mapa. Sim. É a receita. Você pode não saber cozinhar, mas se eu te der uma receita na mão, com os processos determinados ali, você vai chegar muito próximo de um chefe fazendo aquela receita. Você vai chegar lá perto. Você pode não fazer a receita para um restaurante 5 estrelas Michelin, mas você vai fazer para os seus amigos de uma forma sublime, que a galera vai... Isso é irado. É nada mais do que isso, entende? Você consegue obter resultados grandiosos com a organização justamente por conta disso. Perfeito. Porque os passos já estão planejados, já estão entendidos do que precisa ser feito. E outra coisa que eu queria adicionar também é que acaba que você tira um peso e uma culpa que às vezes o empreendedor carrega, que é essa, tipo assim, eu tô trabalhando, mas eu queria estar curtindo, eu tô curtindo, mas eu devia estar trabalhando. Essa culpa... Teve uma determinada etapa da minha vida que eu falava... quando eu tava me divertindo, eu me sentia culpado, porque eu sabia que, como a gente é empreendedor... Foi mais ou menos essa etapa que a gente chegou, não foi? Que eu lembro que você tava nessa... Você arrastou por alguns anos. Mas hoje ainda é uma batalha, às vezes, porque a gente acaba falando assim, tá, eu tô acordado, eu posso produzir. Tipo, na minha cabeça, eu às vezes penso assim ainda. Gente linka. Se eu tô com o olho aberto, eu posso produzir. Cara, não é assim, você tem que tirar um tempo pra se divertir, tem que tirar um tempo pra ter um tempo de qualidade com o seu companheiro, com seus amigos, tem que viajar, tem que fazer sobrar tempo para as coisas que não são trabalho, porque isso também vai para o trabalho. Então, eu vejo muita gente carregando essa culpa, não só eu converso com alguns empreendedores também, filmmakers, fotógrafos, empreendedores no geral, vocês. É uma coisa que constantemente volta para nossa vida, essa culpa de tipo assim, vou tirar 4 dias, mas... eu tô com esse projeto aqui que eu tinha que terminar. Porque se você tiver organizado, você vai tirar os 4 dias numa boa, você vai voltar, curtir, vai fazer voltar seu com gás mais ainda. Exatamente. E essa culpa também vem muito de um lugar da gente não ter clareza do quanto as pausas, os descansos, eles influenciam diretamente no desempenho daquilo que você vai produzir. No resultado final. Diretamente. Perfeito. Então, é um compilado, né? Teria mais um monte de coisa pra gente partir agora aí. Nossa, horas de assunto. Eu acho que foi um bom fechamento. Exatamente, senão a gente não para de falar. Galera, então, essa aula aqui era pra ter uns 30 minutos. Eu acredito que ia ter muito mais nesse ponto. A gente não vai editar quase nada, porque foi muito fluido, foi muito lindo. A gente vai fazer um podcast ainda, então fica ligado. Se você tá assistindo essa aula em setembro, sei lá, em agosto, já deve ter o podcast aí pra vocês também. Foi um estilo diferente de aula que eu amei fazer. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa aula. É um conteúdo de muito valor. Esse aqui, ó, que teve aqui hoje, é caro, filho. É muito caro. Tem muito valor, por isso é muito caro e exclusivo. Então, obrigado, eu tenho a honra de ter eles como amigos, de ter participado desse processo com eles, que mudou a minha vida. Eu convidei eles pra virem aqui e eles toparam na hora. Eu espero que topem muito mais vezes, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Tá topado. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, que eu vou falar pra eles responderem também. Agora eu já tô no curso, quero nem saber. E queria agradecer muito vocês por estarem aqui comigo, por serem parte da minha vida, meus amigos pessoais, da gente somar tanto em tanta coisa. E muito obrigado por fazerem parte de mais essa etapa da minha vida. Eu não tenho dúvida que todo mundo vai gostar muito e obrigado. A gente que agradece. Gratidão a todos pelo tempo e energia de vocês. Obrigado mesmo, obrigado. Uma honra, obrigado, de verdade. Até a próxima aula. Essa foi a aula de organização Deep Dive, lá no fundo. Tem muito mais coisa da onde a gente falou. Hoje foi mais ou menos um meio termo ali, mas eu acho que vai dar um bom panorama para vocês do que a gente considera importante na organização, do que é organização para eles, para mim, nossas visões diferentes. Coloque suas visões aqui também nos comentários, a gente quer trocar com vocês. E até a próxima aula. Valeu! Valeu!